Olá, meus amigos, minhas amigas, pessoas de todo o Brasil e quem sabe do mundo inteiro. Sejam bem-vindos, porque aqui você pode saber. Meu nome é Guilherme de Barros e nós estamos gravando o primeiro episódio da primeira temporada do nosso podcast, o Pode Saber. Um podcast sobre ciências e espiritualidade. E quem está aqui conosco neste momento histórico? Dauro Mendes. Oi, Dauro, seja bem-vindo. Oi, olá, um abraço para todos. Nós estamos aqui muito satisfeitos mesmo com esse processo inicial que a gente está começando, que se Deus quiser vai ser um trabalho super bacana que nós vamos levar sem tempo para terminar. E a estrutura aqui de gravação, você gostou, Dauro? Violentíssimo do nosso amigo João aqui, né? O João tá aqui, ó, tá ali no computador. Que está proporcionando a infraestrutura tecnológica para que a gente possa realmente materializar, colapsar o conhecimento, trazer o conhecimento. Tem que ter muita pressa aí pro João Francisco. Para uma base física. Ele tá ajudando aí com 7 minutos com o Emmanuel. O João Francisco, a gente deixa aqui publicamente o nosso agradecimento, viu? Por você estar cedendo esse espaço fantástico pra gente, nos ajudando nesse trabalho aí. Muito bom, né, Dauro? Muito bom e importante. É isso aí. Nós vamos conversar aqui, nós vamos torcer os neurônios de todo mundo aí, não vamos, Dauro? Inclusive os nossos, né? Inclusive os nossos. Marco Gandra. É uma satisfação imensa, né, Guilherme, ver esse projeto sendo lançado, e nós já estamos trabalhando aí algum tempo aí com o trabalho do Ser, um trabalho grandioso, lindo, e agora nós abrindo mais uma frente e vai ser fantástico, vai ser gostoso. Vai ser muito gostoso. Sabe quem que vai ser um dos nossos primeiros ouvintes aí? Com certeza, o Adriano Gilbert. Fantástico, abraço, Gilbert, Adriano, nosso irmão do coração. E agora a gente tem aqui um cientista, Marconi. Dizem que o Marconi que foi o inventor do rádio, mas você sabe que há controvérsias, né, Marconi? Há controvérsias, não vou entrar muito nessa questão, não. Eu vou te chamar de Roberto Landel de Moura. Então, o padre inventor. Você sabia que ele foi um brasileiro que concorre aí com a invenção do Eu rádio? fiquei sabendo dessa história, né, perdi o posto de inventor do rádio, mas passando para um brasileiro, eu tô achando que é até uma boa ideia. Pois é, Marconi Gomes, seja bem-vindo, viu? Obrigado, eu fico muito feliz de participar desse momento, é um momento realmente de grande responsabilidade. Eu acho que, citando Chico Xavier, né, o conhecimento, né, gera responsabilidade. Então a gente aqui, nesse momento, a gente tem que está passando para todos que estão nos ouvindo a informação da melhor qualidade, das melhores fontes possíveis, porque isso vai se estender para todo o universo, literalmente, né? Porque a informação, ela não tem fim, né? Ela é lançada para o universo, é possível que alguém capte essas informações até do outro lado do universo, no multiverso, talvez, né, Dauro? Bom, gente, eu queria né? convidar vocês, nós convivemos aí nesses últimos meses, nos últimos anos, com algumas citações fabulosas de cientistas que, confrontados com a realidade das pesquisas científicas, afirmaram algumas coisas que são o pensamento espiritual, o espiritualista e o pensamento apontando nessa direção, cientificista, ciência dando essa base e apontando nessa direção. Apontam numa direção comum, né? Eu escolhi aqui para trazer a abertura da série Cosmos. Se não me engano, foi no primeiro episódio. Vou ver até com o João Francisco aí se a gente consegue colocar a fala original do ator que dublou o Carl Sagan. Mas ele fala assim no início do episódio de Cosmos. Acho que lá da década de 70, não é, Dauro? 70. Cosmos, Final 70 para o Cosmo começa 80, né? Pois é, você sabe que foi o meu primeiro contato com alguma coisa de ciência e tudo foi através da série Cosmos, foi muito importante para mim. Influenciou muita gente no mundo inteiro. Muita gente. Olha o que ele fala. Cosmos. De Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Distribuição Sinapse. Os limites do oceano cósmico.
cosmo é tudo o que é, ou foi, ou será. A nossa contemplação do cosmo mexe conosco. Dá um calafrio na espinha, um bolo na voz, uma sensação de desmaio, como uma lembrança distante de cair de uma grande altura. Sabemos que estamos abordando o maior de todos os mistérios. O tamanho e a idade do cosmo estão além do entendimento humano comum. Perdido em algum lugar entre a imensidão e a eternidade, está nosso minúsculo lar planetário, a Terra. Pela primeira vez, temos o poder de decidir o destino de nosso planeta e de nós mesmos. É um momento de grande perigo, mas a nossa espécie é jovem, curiosa e corajosa e demonstra muito potencial. Nos últimos milênios, nós fizemos as descobertas mais surpreendentes e inesperadas sobre o cosmo e sobre nosso lugar nele. Eu acredito que nosso futuro depende e muito de entendermos bem este cosmo no qual flutuamos como um grão de poeira no céu matinal. Nós iniciaremos uma jornada através do cosmo. Vamos encontrar galáxias, sóis e planetas, vida e consciência que estão nascendo, evoluindo e perecendo. Mundos de gelo e estrelas de diamante, átomos tão grandes como sóis e universos menores do que átomos. Mas também é uma história do nosso planeta e das plantas e animais com quem o dividimos, e é uma história sobre nós, como alcançamos o nosso entendimento atual do cosmo, como o cosmo formatou nossa evolução e nossa cultura, e sobre qual pode ser nosso destino. Nós queremos perseguir a verdade, não importa aonde ela nos leve. Mas para achar a verdade, precisamos tanto de imaginação quanto de ceticismo. Não vamos ter medo de especular, mas vamos ter cuidado para distinguir a especulação do fato. O cosmo é ilimitado de verdades elegantes, de interrelacionamentos delicados, do incrível mecanismo da natureza. A superfície da Terra é o litoral do oceano cósmico. Neste litoral, nós aprendemos a maior parte do que sabemos. Recentemente, nós entramos um pouquinho na água, talvez na altura do tornozelo, e a água parece convidativa. Alguma parte do nosso ser sabe que foi daqui que viemos. Queremos voltar. E podemos, porque o cosmo também está dentro de nós. Somos feitos de material estelar e somos um caminho para o cosmo conhecer a si mesmo. A jornada para cada um de nós começa aqui. Nós vamos explorar o cosmo em uma nave da imaginação, totalmente livre dos limites comuns de velocidade e tamanho. Levada pela música das harmonias cósmicas, ela pode nos levar a qualquer lugar do espaço e no tempo. Perfeita como um floco de neve, orgânica como uma semente de dente de leão, ela vai nos levar a mundos de sonhos e mundos de fatos. Venham comigo. Precisamos tanto de imaginação quanto de ceticismo. Não vamos ter medo de especular, mas vamos ter cuidado para distinguir a especulação do fato. E é isso, nós vamos usar um pouco de ceticismo e um pouco de imaginação, né, Dauro? Separando uma coisa da outra. Bom, a minha frase eu tirei do livro Perigo da Profecia, A Falha da Imaginação. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. É uma das leis de Clarke. É muito difícil falar de frases, que são tantas frases importantíssimas de alto significado e importância para isso que a gente está buscando compreender, fundamentar, né? Porque a gente está... O que fez a gente se mover nessa direção? Buscar a resposta para as grandes questões da humanidade, que são as maiores. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos depois da morte? E por que e para que existimos? Então, essas são as grandes questões da humanidade. E para se debruçar sobre elas, para poder levantar e ir na direção delas, a gente tem que ter a ambição de usar as melhores ferramentas que a humanidade já produziu através do conhecimento. Ciência,
filosofia e religião. Então tem muitas frases e descobertas e conclusões, entendimentos importantíssimos desses grandes pensadores na ciência, na filosofia e na religião, que produziram frases importantíssimas. Então para nós é muito difícil escolher uma. Você sabe que você acabou de ganhar a possibilidade de ler 3 citações. Eu sei que você tem muitas, né? Bônus, o Dauro bônus. só tá com um caderno aqui com 50 páginas de citações. É muito difícil Então vamos lá, né? Mas eu vou falar de uma que na década de 80, quando eu já estava andando nessa busca, nesse processo... Esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo aí das páginas virando, o Dauro tá consultando aqui o calhamaço de citações dele. Pergaminho. Os pergaminhos, ele tá desenrolando os pergaminhos. Pergaminhos do Mar Morto. Essa frase eu vi na década de 80 num jornal, e desde essa época, quer dizer, já são 30 e tantos anos, né? Eu guardo isso e acho espetacular essa frase. Eu acho que ela me impactou muito na época e até hoje me impacta, que é de um astrônomo chamado Robert Jastrow, que ele é da NASA, um dos mais importantes, um dos grandes astrônomos da NASA, né? Agência Espacial Americana, né? E ele fala assim, aspas, para o cientista que vive pela sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância, está a ponto de conquistar o pico mais alto. À medida que ele chega à rocha final, ele é cumprimentado por um bando de teólogos que estavam sentados lá há séculos. O que significa isso? É a ciência chegando onde a religião com R maiúsculo já enxergava, já estava há muito tempo. Agora a ciência subindo através da montanha, né, do conhecimento. Ao subir essa montanha com fundamentação, ela está vindo confirmar, né, o que esses grandes teólogos, religiosos, espiritualistas, com substância, com fundamentação, com, né, esses grandes pensadores nessa área, já enxergavam e já falavam para a gente, né? Como também através da revelação, né? Que é o processo de trazer conhecimento para a humanidade, é a revelação vindo do mundo espiritual, como a gente tem o Cristo, mostrando vários exemplos disso, né? A gente tem Moisés recebendo a orientação, né, dos mandamentos, né? A gente tem o Cristo nos mostrando esse contato com o mundo espiritual, né? Quando chega Moisés e Elias, né? na transfiguração do mundo do Talbot, né? No Talbot. Então a gente tem vários elementos de evidência dessa interseção, interação, interconexão desses planos de realidade, né? O plano espiritual com o plano físico, nos trazendo a revelação. Então acho que a frase que eu escolhi, na verdade eu não escolhi. Eu esperei todo mundo falar e pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que é a espiritualidade que escolheu para eu poder citar essa aqui. Então essa frase foi escolhida, a meu ver, pela espiritualidade, já que eu não separei nada, não preparei nada, uma frase específica. Mas tem aqui, caiu em minhas mãos, uma frase extremamente oportuna para esse momento, depois da fala do Dauro ainda mais, né? Essa frase é de Max Planck, onde ele diz: toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos assumir por trás dessa força a existência de uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Eu acho que ele arrebatou aqui onde nós estamos querendo chegar. O Max Planck é simplesmente um prêmio Nobel de Física e o primeiro pai da física quântica. Do latim plural de quando em quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar, fragmento infinitésimo, quase que apenas mental, quanto um granulado no mel, quanto um ondulado no sal. Bom, gente, vamos começar o nosso bate-papo então, Dauro. Vamos falar um pouquinho sobre o Pode Saber? Essa ideia surgiu muito em função da nossa experiência com o Pode Ser, né? Pode ser. O encontro lá com o Haroldo. Foi bacana aquele encontro lá, não foi? Na sua biblioteca? Um grupo todo, né? Com parte do grupo, né?
Com o Guilherme, com o Fred, com o Haroldo, quem mais que estava? O Fred Cornélio, o Marconi, a Janaína. E a gente conheceu a sua biblioteca bem completa na área científica. E vendo toda a experiência do seu grupo, conta um pouco dessa história rapidamente, como é que surgiu esse grupo? Nosso trabalho realmente um trabalho de busca de várias décadas, né? De mais de 3 décadas e meia, e que a gente está buscando levantar o conhecimento que já existe na ciência, na filosofia e na religião, com R maiúsculo, né? Deixa eu ressaltar isso aqui com R maiúsculo. A religião nos trazendo através da revelação coisas importantíssimas, a ciência trazendo através do seu estudo, da sua percepção, da sua descoberta, fundamentações importantes para as grandes questões da humanidade, e a filosofia também cooperando nesse sentido. Nesse processo, nós entendemos que era importante a gente constituir um grupo diferenciado que fosse descobrir, levantar, inventariar esse conhecimento todo, dentro do possível, né, dos nossos limites, e organizar esse material para repassar, né, para distribuir para quem se interessar, e criando aí um núcleo, um fórum de reflexão que busca despertar consciência, né? Sócrates falava que a origem do mal é a ignorância. E o Cristo fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a importância do conhecimento, né? Uma verdade maior que liberta a gente da ignorância, ou seja, nos liberta do mal. Então o propósito grande, um dos principais propósitos desse grupo é realmente levantar, descobrir esse conhecimento todo que já existe, né? Organizar isso numa base, né? E daí a gente usar isso para despertar consciências, começando pela nossa. Eu acho que o bacana do Pode Saber, dessa possibilidade de alcançar outras pessoas através dessa ferramenta do podcast, é da contribuição, a partir da contribuição, do interesse e das observações das pessoas, a gente amadurecer esse trabalho, tornar cada vez mais didático e fazer com que a ciência se integre de maneira mais harmoniosa no pensamento filosófico e religioso, né? Sobretudo dos espíritas e dos espiritualistas no geral. Isso. Não é isso? Muito interessante. Então a ideia do Pode Saber é muito em cima disso aí, né? Mais uma ferramenta para trabalhar, né, esse processo, né? Exatamente. Uma coisa importante também é que a contribuição das pessoas vai ser muito importante para a gente poder amadurecer esse trabalho, para poder selecionar o conteúdo, para ver em qual direção que a gente deve seguir. Ou seja, nós inventariamos uma primeira temporada, só para o pessoal aí poder ter uma ideia. A gente vai falar um pouco mais sobre a biblioteca, né? Separando os títulos, contar um pouco para vocês dessa história, desse encontro, desta biblioteca, falar um pouco mais sobre o grupo que o Dauro coordena junto com o Marconi. E a gente vai falar também sobre as principais teorias no outro episódio. Vamos falar sobre ciência e espiritismo, especificamente um episódio só para isso. Vamos falar sobre personalidades do mundo acadêmico, do mundo científico e as informações que eles trazem. Vamos falar sobre mecânica quântica, universos paralelos, universo holográfico, tudo com mais detalhes. Então, nesses primeiros episódios é só um gostinho, né, Dauro? É só uma primeira introdução para as pessoas já irem se habituando com os termos, com as ideias e poderem também pesquisar. A gente vai deixar nessa primeira parte aí do primeiro episódio, nós vamos deixar já alguns elementos no site para as pessoas poderem pesquisar e visitar, não é isso? Links, né? Bibliografia, referências. E os links que vocês mandarem aí, vocês que estão ouvindo, que vocês acharem que são pertinentes para esse tema que nós vamos abordar hoje, o que vocês mandarem nós podemos incorporar na página. Se um dia a gente vier a ter uma página desse material, a gente espera que em breve a gente possa ter um blog ou alguma coisa do tipo para poder postar esse material online. A gente pode colocar ali essas contribuições, vai ser muito, muito importante. É o que a gente quer, né, Guilherme? Nós queremos ter um grande lugar para discutir assuntos que às vezes é difícil para nós conversarmos, né? A gente não tem normalmente esse espaço que a gente possa estar discutindo alguma coisa científica que os estudos estão trazendo. E qual é a relação desse estudo com o espiritismo? Isso é algo que ainda nós não temos de forma clara, ampla. Sabemos de algum grupo no sul do país que tem um trabalho como esse, mas de uma forma geral ainda é um fórum carente, né? A gente precisa de um espaço como esse.
É um tema que pode ser meio árduo, tema científico, se ele não for abordado da maneira correta. Então, a nossa ideia é que ele seja bem fluente, bem tranquilo, mesmo um bate-papo informal. Eu acho que um primeiro ponto que a gente deveria conversar é porque o grande ator de toda essa revolução, Dauro, é o átomo, né? O átomo, começa pelo átomo. Começa pelo átomo. E a gente sente que muitas vezes nós vamos apresentar algumas ideias, principalmente aquelas que vieram a partir da década de 50 do século XX, em que já se fala em estados de sobreposição, em colapso Antes disso, né? Não, pois é, mas muitas vezes a gente já começa nesse campo e aí as pessoas sentem a necessidade de resgatar um pouquinho o que é o átomo, qual que é a natureza do átomo. Então, esse primeiro episódio é pra gente falar, voltar e lembrar um pouquinho desse ator principal, que é o átomo, essa unidade microscópica. E é interessante que você falou que toda a física quântica e mecânica quântica, ela surge a partir do estudo do átomo. Só que a partir do estudo do átomo, ela se estende para o estudo de todo o universo. Hoje já se supõe, a física já avança falando que o universo é quântico. Então, os efeitos e fenômenos quânticos importantíssimos, que nós vamos detalhar e falar mais sobre eles, aprofundar sobre isso, eles não são exclusivos dos átomos. Exatamente. Eles são inerentes, fazem parte e compõem o universo. O universo é quântico, funciona de forma quântica. Mas tem efeitos que atenuam esse processo em escalas maiores, né? Agora, Dauro, você sabe que eu fui pesquisar, tem um link aí, eu vou deixar para vocês, né? Nós vamos deixar aí na página. E o Marconi visitou também lá, que é aquela escala do universo, né, Marconi? É bacana demais aquilo, né? Porque aquele site, né, aquele link, ele é capaz de reproduzir tanto o universo micro como o universo macro, né? Então você consegue entrar dentro da estrutura e sair, fazer um retrato a anos-luz de distância daquilo. Exatamente. Então é impressionante e facilita um pouquinho a imaginação, né? A visualização de algo que às vezes é inimaginável. Pois é, eu até queria convidar as pessoas que estão ouvindo para fazer esse exercício de imaginação, porque uma coisa que eu descobri lá é que a menor partícula visível para o olho humano, na média, né, é uma partícula de 1/10 de milímetro. Então vamos partir daí só para a gente ter uma noção do que é um átomo. 1/10 de milímetro, se a gente pegar aquela escala menor da régua, ele é 1 milímetro. Vamos dividir em 10 partes, nós vamos ter 1/10 de milímetro. Então é literalmente um cisco, 1/10 de milímetro. Aquilo é a menor partícula visível para o olho humano. Se um átomo fosse daquele tamanho, se o átomo se tornasse visível com 1/10 de milímetro, para nós teríamos aí uma pessoa de 1,70 m teria 1.700 quilômetros de altura. Então, se a gente imaginar, né, a montanha mais alta do planeta aí não tem 10 quilômetros de altura, 10. O ser humano teria 1.700 quilômetros de altura. O dedão do pé dele, Odalto, seria daqui até Betim, 30 quilômetros de comprimento. E esse ser humano, ele em 50 passos, ele poderia dar a volta à Terra. E o átomo seria uma partícula de apenas 1/10 de milímetro. Se o átomo fosse do tamanho de uma uva, a gente tem que imaginar que esse ser humano cresceu ainda mais e agora a Terra é como se fosse uma bola de basquete. E o átomo é do tamanho de uma uva. Então são unidades realmente muito pequenas. É incrível que a ciência conseguiu já descobrir a respeito dessa unidade, desse ente. E é muito interessante que nesse link, quando você manipula o scroll do mouse, né, e entra para dentro da matéria, dentro do átomo, e afasta também em escalas proporcionalmente muito grandes, o universo ele é infinito, tanto quando você entra para dentro do átomo, quando você sai da Terra e vai em direção ao espaço infinito. Então não existe limite, né? É o infinito tanto para dentro quanto para fora. Isso é impressionante e é muito difícil de imaginar. Então o exercício da imaginação ele é constante. E os grandes cientistas usam esse artifício, né, para ter os grandes insights, as grandes iluminações e as grandes descobertas, elas partem da imaginação. Guilherme, ajudando o pessoal a fazer esse exercício de imaginação, você comentou que o dedão iria até Betim, né? Como muita gente não sabe de onde nós estamos falando, nós estamos em Belo Horizonte. Betim faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Bem lembrado. Estado de Minas Gerais, né? É isso mesmo. São 30 e poucos quilômetros, né? Uns 30 quilômetros de
distância. 30 quilômetros de dedão. De dedão. Essa, inclusive, havia, o Marconi, tinha um nome para essas experiências mentais. Como eles, os físicos, né, Dauro, eles não tinham condições experimentais de comprovar suas teorias ou não, eles faziam... Não tinha tecnologia na época? Eles faziam experimentos mentais. Eles faziam simulação mental. A experimentação era construída na mente deles, né? O Einstein usava muito isso, né? E todos os outros grandes físicos também usavam isso, as experiências mentais. Agora, complementando isso que o Marconi falou também, que é interessante, ele falou tanto no micro como no macro, mas falou de universo. E hoje, para aumentar a complexidade do que ele está falando, hoje não se fala mais em universo, a gente fala agora de multiverso. Então a escala se torna maior ainda, né? Quando ele está falando de uma escala do micro para a escala do macro, para você ir até os confins do nosso universo, aí 13,7 bilhões de anos nessa bolha de espaço-tempo que está expandindo, né? E falou de universo. Agora ela é só mais um elemento num conjunto de infinitos universos. E para o micro também, porque agora descobriram que o átomo não é a menor partícula. Não. Você tem partículas ainda mais elementares. E já há muito tempo já... Quarks, né? Exatamente. Então nós vamos fazer aqui, encerrando um pouco as nossas Gedanken Experiments, que são as experiências que esses físicos faziam nessa época aí, para a gente poder agora já partir um pouquinho para as experiências mais concretas que eles fizeram. Especificamente, Odauro, eu acho que é importante a gente detalhar para as pessoas em relação à proporção de espaço vazio que existe dentro do átomo, e também algo que muitas vezes confunde as pessoas, que é estado de sobreposição, colapso de onda, ou seja, lembrando rapidamente da experiência da dupla Fender, que eu acho que é a mais interessante, a mais conhecida das pessoas. Conta pra gente um pouquinho sobre essa experiência da dupla Fender, o que ela revelou, e dessa natureza do átomo hoje, o que é mais importante para as pessoas saberem. Essa questão a gente tem que ir numa sequência mais construtiva, porque você primeiro falou da questão do espaço vazio. O espaço vazio no átomo foi descoberto em torno de 1909 por Ernesto Rutherford, né, no laboratório Cavendish, na Inglaterra. E o seguinte, ele bombardeando um alvo com a folha de ouro, com partículas radioativas, que eram partículas alfa, emitida por uma fonte radioativa, colimada. Colimada quer dizer, o feixe era direcionado. Ele descobriu, ao bombardear, que a maior parte do átomo era composta de vazio. E a maior parte da carga era concentrada numa região muito minúscula, que ele chamou de núcleo atômico, né? Agora, você falou espaço vazio. Espaço vazio era a ideia da época, como também era a ideia que se tinha na Grécia pré-socrática, quando o Demócrito, o Leucipo já começava a falar da ideia do átomo, né, como uma coisa, e além dessa coisa existia o vazio. Só que a física de hoje mostra que vazio não existe. Exatamente. O vácuo agora não é pleno. Existe. É pleno de energia, pleno de potencialidade, de potenciais de criação, o vácuo. E aonde acontece uma das físicas mais impressionantes, como diz um prêmio Nobel chamado Murray-Gell-Mann, que é onde acontece uma das físicas, a física mais impressionante, né? No que a gente entendia antigamente como nada, como vazio. Então, a maior parte do átomo é constituída, entre aspas, desse vazio, né? Desse vazio. E isso é muito interessante. Daí evolui depois para a mecânica quântica, que a gente tem que ir com calma nessa introdução, né? Para entrar na física quântica e depois a mecânica quântica, chegar na mecânica quântica. E como o Guilherme pediu para falar de uma experiência que chama de dupla Fender, uma experiência famosa na mecânica quântica, mas começar, por exemplo, sobre o modelo, por exemplo, de Rutherford, que era caracterizado isso por espaço vazio, elétrons girando em torno de um núcleo central minúsculo, né? E em órbitas circulares. Para dar uma noção da proporção entre a parte central do átomo e a sua periferia, isso é algo também relativamente conhecido das pessoas. Se o núcleo do átomo fosse do tamanho de uma bola de gude no estádio de futebol, Maracanã, que é o maior estádio do mundo, os elétrons seriam ciscos na periferia do estádio. Na arquibancada, exatamente. Na arquibancada, girando a uma velocidade próxima da luz, ou seja, uma velocidade incrível, gerando
isso de uma maneira bem simplista, gerando a noção de materialidade que nós estamos, que na verdade é velocidade, partículas em alta velocidade, como as pás de um ventilador, de uma maneira bem simplista, não é, Dal? Ou seja, as pás do ventilador girando, a gente joga uma bolinha de papel e ele ricocheteia. Que parece que elas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Parece que estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Velocidade. E é mais ou menos como é hoje entendida, de uma maneira simplista, essa visão do átomo. Ou seja, é um núcleo central. Essa visão antiga, né? Essa visão antiga. E com possibilidades do elétron estar em várias localidades. Ou seja, a dupla fenda ela mostrou. Isso já mudou, porque já entra a questão da mecânica quântica, né? Que aí já é uma construção que a gente tem que ir subindo degrau por degrau. O que o Heisenberg comprovou com essa experiência da dupla fenda? O negócio é o seguinte, que é importante para as pessoas terem em mente. Então, rapidamente, porque quando você fala do modelo atômico do Ernest Rutherford, ele tinha várias falhas, e uma das falhas que você não tinha estabilidade do elétron girando em torno. O elétron tem carga negativa e o núcleo tem carga positiva, formado por prótons, que se descobriu depois. E você não conseguia estabilidade girando, porque o Maxwell, né, James Clerk Maxwell, um dos monstros da física, um dos grandes físicos do século XIX, muito ligado a Deus, né? O Maxwell, ele já tinha mostrado a teoria dele do eletromagnetismo, que quando uma carga está em movimento, ela perde energia. Ao perder energia, o elétron cairia no núcleo, colapsaria para o núcleo. Então esse modelo não funcionava. Aí entra Bohr, Niels Bohr, né? Niels Bohr entra com a sua ideia do seu modelo atômico e mostra que o elétron, quando ele está em órbita em todo o núcleo, ele está em determinados níveis específicos de energia, então ele fica estável em energia, ele não perde, ele não cai em direção ao núcleo, porque ele não irradia, ele não perde energia quando ele está nesse nível de energia em torno do átomo. E quando ele muda desse nível de energia, ou ele absorve, ou ele emite. Para ele mudar, ele tem que absorver energia, ele pula para outro nível. Ou, voltando para níveis inferiores de energia, ele tem que emitir fótons, né, que são pacotes de energia, e aí ele volta de novo para o orbital, para o nível de energia anterior. E aí você falou de pacotes, que é exatamente a definição de quantum, né, que são pacotes de energia. E é por isso daí que vem o termo quântico. E isso seria depois a gente interessante de construir com calma que aí você vai puxar muita coisa. Aí a gente sai dessa primeira introdução, que vai puxar muita coisa pra gente. Isso a gente tem que... porque se a gente já for entrar de cara na dupla fenda, que antes a gente tem que passar pela questão do salto quântico, que é feito, né, dentro no átomo, né, que o Niels Bohr descobriu, que isso é feito de forma instantânea, você pula de uma região do átomo para outra, sem atravessar uma região de espaço, ou seja, é proibido você atravessar essa faixa de realidade do nosso universo. Então o que acontece com o elétron? Ele tem que sumir do nosso universo e reaparecer em outro ponto do átomo instantaneamente. O que já começa nosso primeiro questionamento, se espaço é real. O que é o espaço? Isso que já começou a fundir a cabeça. Por isso que nós temos que ir com calma, porque... Isso vai ficar para o segundo episódio. Vamos seguir a coisa aqui, que é interessante. Você vai puxar para a gente construir essa estrada de fundamentação, a história degrau por degrau, bem conduzida, bem contada, para a gente não julgar coisas no ar, né? Cair de paraquedas. Então a gente numa sequência interessante. É uma grande viagem que a gente vai fazer passo a passo, né? O que eu queria dar para as pessoas é uma noção, por exemplo, do nosso bate-papo, para elas compreenderem quando a gente começar a falar de colapso de onda, de estado de sobreposição, ou seja, uma visão de como que a física levou as pessoas. E isso a gente vai ter uma ideia até quando nós lemos o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, de 1954, quando o Emmanuel já previu naquela época
porque a nossa ciência iria nos conduzir para a desmaterialização. Ou seja, o que é de fato essa desmaterialização? Iria nos conduzir para Deus, né? Sim. Os cientistas como sacerdotes do Espírito. Exatamente, o materialismo estaria fadado... Sem que eles tenham o objetivo de ser. Pois é. No momento. E em que ponto que as coisas começaram assim, na sua opinião, a migrar para essa desmaterialização mesmo? Que a matéria começou a perder aquela substância tão concreta que antes se atribuía a ela. Isso, a matéria começou a deixar de ser matéria já quando Einstein já colocou em 1905 na teoria da relatividade restrita que energia era equivalente à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ou seja, energia era equivalente à matéria. Então, a energia e matéria são apresentações diferentes de uma coisa que o próprio Heisenberg chama de energia. Werner Heisenberg, prêmio Nobel de Física e um dos pais da mecânica quântica. E aí já começa a desmaterialização da matéria, no conceito de matéria que vinha desde Newton, um corpo sólido, aliás, vinha desde a da Grécia Antiga, né, e desde das primeiras ideias do átomo, com Dalton, John Dalton, né, aquela coisa da matéria, e principalmente Newton, né, a influência newtoniana, mecanicista, né, que a matéria seria no seu processo mais elementar, no seu estado mais elementar, seria um corpo sólido, indivisível, impenetrável, né, ocupando uma região do espaço, e bem definido, né? Então seria esse o conceito de matéria. A partir do século XX, do começo do século XX, quando começa a física quântica, que nós vamos depois falar sobre isso, essa parte histórica, essa construção histórica, de como esse processo iniciou através de estudos de radiância espectral, analisando emissões de corpos aquecidos, né, vendo a quantidade de energia que eles emitem para determinadas frequências, para cada tipo de frequência, e como é que é isso. Aí tinham fórmulas que foram construídas sobre isso e tinha um desacordo. E também quando analisaram-se as riscas espectrais, quer dizer, emissões atômicas, os átomos quando estão energizados, eles emitem energia, e essa energia ela é emitida formando um espectro, que é a assinatura do átomo, né? Como seria digital do átomo, forma riscas específicas. Então tem pedaços ali que não tem risca. Então seria escuro. Então porque está faltando emissão de energia naquela faixa de frequência, naquela faixa ali. Então significa que não existe energia naquela faixa. Então significa que você não pode ter um contínuo de energia. Ali já começa essas evidências, principalmente no estudo da chamada radiação de cavidade, simulando o chamado corpo negro, imitando emissão de radiação de corpo negro, de radioatividade não, desculpa, de radiação. E aí entra nisso que você falou. Quando chega, o Einstein primeiro já fala que a matéria equivale à energia, a energia equivale à matéria, né? E evoluindo mais para isso no avanço da física quântica, que depois vem a se tornar a mecânica quântica, que é a física quântica mais elaborada, né? Se começa uma experiência em 1927, antes com Louis de Broglie, né, um físico importante, prêmio Nobel, e um dos que introduziu a mecânica ondulatória, já ele suspeitando que, como Einstein falou, que a luz era um fóton, eram quantizações de energia, pacotes de energia que simulavam, tinham comportamento também de partícula, né? Era tanto onda como também tinha comportamento de partícula, que eram, né, quântons de energia que ele chamou de fóton. E o Louis de Broglie falou, então, por que não a matéria também ser onda, né? Se a luz poderia ser onda e partícula, como Einstein mostrou através do efeito fotoelétrico, que nós vamos descrever depois sobre isso, por que também a matéria não poderia ser onda? Ele teve esse insight genial. E desses insights começou a nascer. Aí nasce a mecânica ondulatória. Desse nascimento da mecânica ondulatória, vai surgindo depois a mecânica quântica. E ao surgir a mecânica quântica, eles fizeram uma experiência chamada de difração de elétrons na época, de partículas, que já começa ali a primeira experiência da famosa experiência de dupla fenda, com Davidson e Germer, dois grandes físicos que fizeram em 1927,
essa experiência, e Elias viu que o elétron, com a partícula, também tinha comportamento de onda. Isso é completamente inusitado e assombroso, e um terremoto. Porque como é que pode o mesmo ente ter dois comportamentos completamente contraditórios? Partícula é uma energia localizada no espaço. Onda é uma energia distribuída no espaço, em vários pontos ao mesmo tempo. Então são dois conceitos completamente paradoxais e contraditórios. E ao mesmo tempo eles fazem parte da descrição da mesma coisa. E aí nós vamos ter o trabalho de exercitar nossa mente exatamente nessa bagunça aí que os físicos falam que se a gente entendeu sobre mecânica e física quântica é porque a gente está no caminho errado, porque nem eles entendem direito, muitas vezes esses conceitos a brincadeira que eles fazem é porque os conceitos de profundidade, o que é a realidade na sua essência, nós ainda estamos longe, nós estamos levantando devagarzinho as pontas dos véus de Ísis, né? Da dança da deusa do Ísis, né? E a ciência aos pouquinhos como vai levantando essas pontinhas desses véus e descortinando a verdade, né? Aproximando da realidade. Mas aí chega na superposição, né? Por causa da mecânica quântica, se descobre que existem duas formas de existência de entes físicos, de chamados elementos de realidade, como o Anton Zeiling, um dos grandes físicos quânticos experimentais do mundo na atualidade, um dos gênios dessa área, né, que tem feito trabalhos notáveis para a humanidade ao confirmar reiteradamente os princípios, os conceitos e teorias da mecânica quântica nos seus laboratórios, que comanda mais de uma equipe, né, de físicos quânticos experimentais. Mas esses elementos de realidade, então, eles existem de duas formas. Uma forma real, definida e localizada no nosso universo. E outra, chamada forma de potencial, de possibilidade, de campos de possibilidades, campos de potencialidades, campos, entre aspas, absolutamente imateriais, como chamou um grande físico chamado Henri Maginot, né? Chamava isso de campos absolutamente imateriais, que a física hoje lida com campos absolutamente imateriais. E esses campos existem numa coisa que o Guilherme falou que chama estado de superposição, ou seja, superposição de estados, onde vários estados coexistem simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Vários estados, num outro tipo de realidade que não é a nossa realidade material. E a partir desses estados, através de ato de observação, ou ato de medição, né? Ou interação entre entes no universo, campos no universo, essa realidade, esse estado de superposição é colapsado instantaneamente, e um dos estados que existe ali surge como um estado definido, particular, como realidade criada. Como pode saber. Que vai nos levar a André Luiz. Que era o estado potencial e agora está concretizado aqui no ar e chegando ao ouvido de todo mundo. Nós vamos citar aí agora algumas... Eu acho que seria interessante, Odoro, se você quiser finalizar com alguma citação, porque no início nós fizemos algumas citações aí e agora as pessoas estão conseguindo aí compreender o porquê desses cientistas que nós citamos na nossa abertura, o porquê das falas que eles deixaram aí, que são realmente estonteantes, né? E é interessante lembrar também que o estado de assombro, de encantamento, de deslumbramento, como ele diz até o Hubert Reeves, um dos grandes astrofísico francês, e que ele escreveu um livro até com esse título, A Hora do Deslumbramento. Esses grandes cientistas de hoje, eles não estão se contendo com o que eles já descobriram, com o que eles já sabem, como funciona o universo, a natureza, e o que eles já aproximam do entendimento da realidade, sabendo que eles não chegaram à essência da realidade e sabem que não vão chegar nessa essência absoluta. Mas eles estão num estado de assombro e de encantamento tão grande que eles não estão se contendo. Livros e livros estão sendo publicados, documentários e mais documentários estão sendo produzidos, e isso está trazendo o chamado novo paradigma, né? Essa descoberta, essa nova forma de ver o universo, a realidade, até onde se consegue chegar sobre o entendimento sobre ela, e a natureza. Então isso se constituiu num novo paradigma que é absolutamente revolucionário, e isso está mudando o mundo de cima para baixo.
E Dauro, e trazendo isso para o mundo espiritual, toda essa enxurrada de ciência está nos aproximando ou nos afastando de Deus? Essa pergunta já tem a resposta, porque você vai arrematar ela bem. Muito boa e muito bem lembrado. Apesar, como o Emmanuel fala no prefácio Nos Domínios da Mediunidade, da obra de André Luiz, né, psicografado pelo grande médium Chico Xavier, apesar dos cientistas não ter esse objetivo de provar a existência de Deus, de provar a existência de vida após a morte, né, de provar a existência de realidade espiritual, apesar disso, as evidências da sua descoberta falam por si. E muitos deles já estão convencidos nessa direção, e muitos deles já supõem que existe uma possibilidade interessante dessas realidades serem possíveis, pelo menos possíveis, como possibilidades. E porque isso que se falou está sim apontando a direção, apesar de muitos, a estatística disso a gente não tem esse dado ainda, mas um grande número deles, de grandes físicos, de grandes cientistas, já estão vendo elementos a favor da existência de um propósito no universo, de um projeto no universo, de um sentido para o universo, de uma diretriz para o universo, né? de um processo teleológico, né? De teleologia, que tem uma finalidade, o universo tem uma finalidade, tem um objetivo, né? Tem um sentido. Então eles já estão vendo elementos, inclusive, de uma inteligência maior. Uns falam de grande matemático, né? Uns falam de grande inteligência, né? Outros chamam de Deus mesmo, né? Outros de grande consciência. Alguns chamam de inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Isso, né? Que é no Livro dos Espíritos, como Kardec fala pra gente. Então eles já estão vendo evidências disso, porque o que eles já descobriram, quando a gente lê, não precisa deles falarem, basta você começar a tomar conhecimento do que eles já sabem, do que eles já descobriram. Isso te dá fundamentação para ver a possibilidade, a evidência de, pelo menos, ser possível fundamentar as questões da espiritualidade, da existência de Deus e tudo como possibilidade, não como certeza. Existe e lembrando que eles não têm esse objetivo ainda. A ciência não tem esse objetivo. Um cientista que você vai saber o nome, né, que com toda essa revolução científica que propiciou a capacidade de se pensar na existência de Deus. Tem um cientista que você falou que a partir de determinado ponto é possível admitir a existência de Deus. Qual foi o cientista que... Você tem o Arthur Eddington, que foi um grande físico e astrônomo e ajudou a provar experimentalmente a teoria da relatividade geral de Einstein. O Arthur Eddington, ele falou... a partir do momento que ele tomou conhecimento da mecânica quântica, a partir de 1927, que é quando começa oficialmente a mecânica quântica, ela é apresentada para o mundo, ele falou que a partir daquele momento se tornava lógico e fundamentado, né? Não foi com essas palavras, mas ele entendia que a religião se tornava possível para um cientista sensato. Em vista do que a mecânica quântica apresentou para ele, a partir de 1927, ou seja, a partir da mecânica quântica, se torna possível a um cientista sensato ter religião. É isso aí, gente. Nós vamos ter que encerrar agora esse episódio aí. Marco? Eu gostaria de fazer uma exemplificação breve do que aconteceu ontem no meu culto do lar. Eu achei muito interessante. Que no culto do lar nós abrimos uma região do livro que falou do fluido cósmico universal. Muito interessante. E naquele momento, o meu enteado, o Heitor, que está fazendo o 2º grau, começou a questionar. E aí eu utilizei toda essa sabedoria que os cientistas estão nos trazendo hoje para exemplificá-lo. Muito bom. E aí nós percebemos o bate-papo, essa conversa, ela tem endereço certo, né, Guilherme? Os jovens hoje eles têm acesso a um número muito grande de informações, um volume grande de informações, e de fato a fé tem que ser raciocinada, embasada, e a ciência hoje já nos traz muitas informações, e a gente deixa vocês aí com a ideia de que muita ciência nos aproxima de Deus, né? Pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima dele. Foi Louis Pasteur que deixou que falou isso. Essa mensagem. E complementando,
é muito interessante como Kardec, desde o início, colocou essa questão da fé raciocinada, porque a fé, na medida que a razão evolui, que a consciência, o conhecimento aumenta, é necessário a razão vir nos ajudar a fundamentar determinados conceitos, ideias que, para ser estruturadas e bem estruturada, precisa dessa fundamentação, dessa base sólida que o autoconhecimento, através das principais áreas de conhecimento da humanidade, né, que são a ciência, filosofia e religião, nos trazem. Porque senão corre-se o risco, quem não trabalha isso, uma crença fundamentada e uma fé raciocinada, de em algum momento da vida vacilar e às vezes perder esse processo, perder esse rumo, né? Porque não tem substância para dar sustentação quando alguém pode chegar e colocar uma questão sobre ela e ela fica em xeque, como no xadrez, ela se sentir em xeque, acuada e não ter resposta para aquilo e não conseguir se sustentar, ficar confusa e às vezes até perturbada, né? Pode gerar uma certa perturbação. Você que pede pra sobreviver, você que olha pra toda a curiosidade, a fim de saber a verdadeira verdade. Estamos a fim de saber, a fim de saber, a fim de saber a verdadeira verdade. Estamos a fim de saber, a fim de saber. Mas eu jogava. O policial te parou, né? O policial me parou, aí ele chegou e falou assim: você sabe a qual velocidade você estava? Aí eu lembrei do Heisenberg, do princípio da incerteza, que, né, você se medir a velocidade não sabe onde é que está a partícula, né, Dal? Quando você aumenta a certeza na velocidade, ou no momento, né, que tá, você diminui a certeza. Você diminui proporcionalmente a certeza na posição. Pois é, eu falei com ele, então eu falei certo. Eu falei, olha, como eu sei que eu estou aqui, eu não tenho a menor ideia de qual velocidade que eu estava. Exatamente. Exatamente. É boa resposta, inteligente. É aquela questão, né? Se Não você tomou sabe muito, então. qual é a velocidade que você está dirigindo, com certeza você está totalmente perdido.